Isso mesmo, Homero. Mais uma quinta-feira por aqui e Saúde Cidade começando agora. Você pode acompanhar o programa de hoje ao vivo nos Instagrams, Rádio Cidade JF e também no Hospital Evandro Ribeiro, nas redes sociais e também no YouTube do Hospital Evandro Ribeiro. Você pode mandar a sua pergunta nas lives que estão rolando a partir de agora e também no nosso WhatsApp 32999181483. Hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Leonardo Ribeiro, otorrino, especialista em rinoplastia. E o assunto de hoje é exatamente isso, rinoplastia, estética e funcional. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha. Bom dia, Rádio Cidade. Bom dia, Homero. Queria primeiro agradecer vocês por mais um convite para poder estar aqui e falar que eu sou muito fã do programa. Imagina, a gente que agradece, doutor, a sua presença. O doutor Leonardo, acho que veio no começo, na abertura do Saúde Cidade e nunca mais. Isso já tem 3 anos. A gente estava com saudade dele já. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Quando a gente fala de rinoplastia, a gente logo pensa que é estética. Mas existe também uma parte funcional na cirurgia, doutor? Conta pra gente. É o que eu sempre falo com os pacientes, tá? Não adianta, né, você fazer estética, ter um nariz bonito, se você não respira. Então, as duas cirurgias sempre vão andar alinhadas. Isso é uma coisa que a gente preza muito no quesito de pós-operatório, tá? Boa. Mas aí, quem vai passar pela rinoplastia, doutor, então pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tanto o cirúrgico, né, o estético, quanto essa parte funcional mesmo? Com certeza. Isso é uma das queixas muito comuns do meu paciente, né? Eles vêm com queixa estética, mas sempre associam à parte funcional. Até porque parte do enxerto que a gente fala, que a gente precisa para trabalhar a estética, vem do próprio desvio de septo. Olha. Então, quando aquele paciente que nunca operou antes quer fazer a estética, o ideal, né, é fazer a funcional junto e a gente conseguir esse resultado melhor, tá? Aí já faz tudo de uma vez, Tudo né? de uma vez. No mesmo procedimento. Perfeito, isso aí. Muito bom. Além do desvio de septo, doutor, tem outras indicações para rinoplastia nessa parte funcional? Tem, tá? E lembrando que, né, eu sempre falo com os pacientes, o desvio de septo é uma das causas de obstrução nasal, tá? Mas existe também uma coisa que eu falo que é insuficiência valvular. O que é isso? Nada mais é que é o colapso narinário, o enfraquecimento da anatomia externa. Então isso a gente chama de rinoplastia funcional. Olha. Isso eu não estou falando nem de estética, estou falando de funcional. Então isso é uma coisa que a gente trabalha, tá? Para poder recuperar para aquele paciente, ele não tem esse colapso narinário e consiga respirar melhor. Muito bom. E aí dá para fazer essa parte funcional e a estética. Para quem que ela é indicada? Para quem não está satisfeito com o nariz, doutor? Vamos lá. A estética, quando chega para mim, os pacientes eles sempre reclamam, né? Dessa parte, ou o nariz batatinha, ou essa região da gibinha, né, muito elevada, o nariz muito grande. Boa. E eu sempre avalio não só todas as queixas do paciente, mas também a parte da funcionalidade. Porque, assim, influencia, principalmente, eu sempre falo, né, com a anatomia do paciente. Mas vamos lá, eu sempre falo, perfeição não existe, eu sempre trabalho com o nariz natural. Então, como que a gente avalia essa parte da estética? Baseada no rosto como um todo. É onde a gente consegue, né, trabalhar o nariz em relação ao rosto, da onde vem essa naturalidade. Muito bom. E aí não fica aquela coisa artificial, né, doutor? Que a gente vê, às vezes, em muitos famosos por aí, né? Isso aí, eu sempre falo, né? O artificial não é bonito. O harmônico e natural que é bonito. Boa. Uma coisa que eu sempre deixo para os meus pacientes, eu falo, gente, uma característica da rinoplastia estética é que ela vai te rejuvenescer. Isso é indiscutível, rejuvenesce o rosto. Olha que legal. Eu sou exemplo porque eu também operei meu nariz, tá? Estética e funcional. Só que eu não quero que as pessoas percebam que você operou. Então, isso que tá na beleza, né? Que é a própria naturalidade. Muito bom. E existe contraindicação para rinoplastia, doutor? Questão de idade, algum problema de saúde, ou até mesmo algum problema respiratório? Ó, vamos lá, eu sempre falo com os pacientes, tá? Hoje a gente trabalha muito com protocolo seguro de cirurgia, em que os pacientes eles têm que fazer, vamos falar, preparar para a cirurgia, passar cardiologista, anestesia, fazer exames laboratoriais, exames de imagem. Então a gente dá uma segurança para o paciente poder operar, até porque é uma cirurgia eletiva. Então eu tenho pacientes, desde pacientes 14, 15, 16 anos até pacientes com 75 anos. Olha. E olha, dados, tá?
30% hoje dos meus casos são pacientes de 50 anos mais. 40% homem. Você vê, Olha, então quebra um que pouco legal. do tabu que tinha antigamente, tá? Eu tenho um homem hoje de 70 anos operando. Então Gente. isso é muito legal, porque a gente vê que as pessoas hoje estão buscando esse rejuvenescimento. E é isso que a gente propõe, mas sempre fazendo todos os pré-operatórios, todas as consultas com os médicos necessárias, porque o paciente está preparado para poder operar. E é seguro, tá? Muito bom. Falando um pouquinho dessa parte estética, doutor, vamos voltar nessa parte. Como que funciona? Quando a pessoa realmente quer assim um nariz mais bonito, mais fino, ela vai te procurar. Ela leva alguma inspiração de nariz? Ou você vai fazendo as indicações, vai desenhando, usando alguma tecnologia? Como que é? Vamos lá, então, eles levam, tá? As inspirações geralmente levam. Aham. Eu gosto às vezes que leve, porque eu tento ver até onde o paciente acha que pode chegar a um resultado, e eu sempre falo, eu tento trazer o paciente para a realidade, tá? De novo, não adianta querer ter o nariz de outra pessoa em você, que às vezes não vai ficar bom. Cada nariz ele é bonito para cada tipo de rosto. Verdade. E como que a gente consegue fazer essa simulação, né? É um Photoshop, é uma simulação cirúrgica, que a gente consegue dar uma previsibilidade para o paciente, ele consegue ver um pouco, sabe, do que vai ficar, mas eu sempre falo, você vai me perguntar, quantos por cento do resultado real? A gente fala em torno de 20%, é porque é um Photoshop, então ele é 2D, não é 3D, então a cirurgia é muito mais que isso. Mas é uma questão importante, porque eu tento ver até onde vai o perfeccionismo do paciente. Eu sempre falo, perfeição não existe. Aham. Então o que a gente gosta, de novo, é o nariz natural e harmônico. Legal, muito bom. E como que funciona, doutor, então? A gente já falou um pouquinho, né, desse pré-cirúrgico, que existem exames, para realmente a pessoa estar com a saúde em dia, né, quando for Perfeito, fazer o isso aí. procedimento. E aí, como que funciona a cirurgia em si, doutor? Demora muito tempo? Leva quantas horas, mais ou menos? Como que funciona? A rinoplastia estética geralmente é uma média de 4 horas. Uhum. Eu sempre falo, pode ser menos, como pode ser um pouco mais. Nariz, né, principalmente na estética, eu não tenho pressa. Eu só saio de lá quando a gente gosta do resultado, tá? Sim. Agora, diferentemente de uma cirurgia funcional, Boa. como um desvio de septo, que é uma septoplastia, ou uma insuficiência valvular, que a gente chama de rinoplastia funcional, são cirurgias rápidas, em que a gente demora 1 hora de cirurgia. Mas todas as cirurgias, seja estética e funcional, o paciente ele vai de alta geralmente no mesmo dia, e a recuperação é uma recuperação rápida, tá? Muito bom. É verdade que precisa dar uma quebrada nos ossos, assim, doutor, para fazer esses procedimentos? Tinha essa história há um tempo atrás, eu não sei se isso é verdade, se as coisas mudaram, como que é? Eu sempre falo com meus pacientes que hoje técnicas e tecnologias na minha área avançaram muito, tá? Então a gente utiliza de equipamentos que é a última coisa mais moderna que tem, em que não se fratura mais toda a face do paciente, o nariz, né? Não quebra, né? Vamos falar isso. Aham. Então esses equipamentos eu consigo trazer uma recuperação muito mais rápida, Legal. tá? Então eu consigo diminuir o dorso, afinar o nariz com uma recuperação de 7 dias. E hoje existe esse tabu de ficar muito roxo. Aham. Não, hoje não. 7 dias meus pacientes eles estão maravilhosos, tá? Olha só. Então isso é o que a gente espera na recuperação. Apesar da gente usar formas de também acelerar, como taping, uma alimentação mais saudável. Olha que legal. Enfim, tudo isso a gente tem a comprovação científica que acelera e a gente vê na prática isso também. Então, hoje, 7 dias, meus pacientes estão ótimos. Muito bom. Essa parte, né, de alimentação, o estilo de vida da pessoa deve interferir antes do procedimento, né, doutor? Assim, a pessoa que tem um estilo de vida assim, tem, então, uma recuperação mais rápida. Tanto antes quanto depois. Né? Eu sempre explico, porque alimentos inflamatórios inflamam mais. Alimentos não inflamatórios, cicatriz melhora mais rápido, tá? Aham. Edema diminui mais rápido. Então, todos são meios que a gente utiliza para poder acelerar a recuperação do paciente. Perfeito. Já que você falou, doutor, de cicatriz, como que fica a cicatriz da rinoplastia? Ela fica por dentro, fica por fora? Como que é? Excelente pergunta, viu? Vamos lá, a rinoplastia estética, a gente faz um cortezinho
bem nessa região bem pequenininha, que a gente chama de incisão de hatch. E geralmente é inaparente, não aparece, É tá? tipo aqui perto da ponta, assim, mais ou menos do nariz. Isso. Agora, a rinoplastia funcional e a septoplastia é tudo por câmera. Então, a Sim. gente utiliza a tecnologia para não ter corte externo e a gente consegue resolver toda a anatomia interna do nariz sem precisar, né, abrir. Mas a estética a gente precisa porque a gente faz um remodelamento de toda a anatomia externa, tá? Perfeito. E a gente consegue esses detalhamentos bem precisos com isso. Para quem está acompanhando a gente nas redes sociais da Rádio Cidade, do Hospital Evandro Ribeiro e no YouTube do hospital, tá acompanhando umas imagens e estão vendo, né? A galera tá vendo mais ou menos como que o procedimento é feito e também até alguns resultados que apareceram aqui. Fica o convite para você que está ouvindo a gente só pela 100.1, dá um pulinho nas redes sociais, no YouTube do hospital, para você poder acompanhar um pouquinho aí desse procedimento. Doutor com a mão na massa, né? Amém, amém. Muito é o que bom. a gente gosta, né? Doutor, falando sobre o pós-cirúrgico, então é tranquilo, a pessoa precisa ficar de repouso, com a cabeça assim para cima, como que é? Eu sempre falo com meus pacientes, hoje é um repouso relativo, tá? Então você não precisa ficar parado na cama. Não. Vai levantar, vai sentar no sofá da sala, vai comer na mesa de jantar. Legal. O que a gente precisa é você não fazer exageros. Atividade física não pode, pegar peso não pode. Então é um repouso relativo. Mas por isso que a gente torna uma cirurgia, né, com 7 dias, para você voltar a todas as atividades diárias, 7 dias. Então isso é muito rápido. Então por isso que eu falo, técnicas e tecnologias proporcionaram uma recuperação muito rápida na cirurgia. E isso é maravilhoso. Isso é verdade. E quanto tempo demora para o paciente, doutor, ver o resultado da cirurgia, quando é estética, assim, perfeitamente? Vamos lá, hoje sempre falo, existe um curativo externo, tá, que a gente coloca no paciente, que ele molda o nariz. E quando eu tiro esse curativo externo, geralmente por volta de 10 dias, o paciente ele já tem um narizinho muito melhor do que já era, né? Já dá para ver essa diferença, Já dá né? para ver muita diferença. Só que eu sempre falo, paciência, porque é um ano de desinchaço. Sim. Então, você tem que ter essa paciência e a cada mês ele vai melhorando. E aí o paciente vai fazendo acompanhamentos, precisa fazer uma visita ao cirurgião. São vários acompanhamentos durante o ano, porque eu vou acompanhando e acompanhando com fotos profissionais, tá? Porque isso é importante, que a gente consegue olhar o que era antes, o que era depois, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano, e os pacientes eles, casam comigo durante o ano, que eu brinco, tá? Porque realmente a gente quer esse carinho, a gente quer esse cuidado extra com todos. Muito bom. E na questão funcional, a pessoa já termina a cirurgia, já consegue respirar direito, doutor? Então, importante pergunta, tá? Eu sempre falo, não se usa mais tampão nasal, isso é mito, tá? Igual usava antigamente, não se usa mais hoje. Porém, a respiração é ideal? Não. Por quê? Porque acumula crosta e secreção. Por isso a importância da lavagem nasal no pós-operatório. E eu sempre falo, lavagem nasal que a gente chama é alto volume e baixa pressão. Existe até um dispositivo no mercado, né? Tem um que eu gosto muito, que a gente que é o Squeeze Bottle, né? Então ele faz esse tipo de lavagem. Legal. E hoje eu indico para todos os meus pacientes. Perfeito, mas essa lavagem só no caso da cirurgia funcional ou na rinoplastia Independente, também? as duas cirurgias, funcional e estética, tem que lavar o nariz. Até para quem não faz a cirurgia é bom, né? Prevenção de rinite, sinusite, tudo que você imaginar. Então tem que lavar esse nariz. Perfeito. E na questão do cheiro, doutor, a rino funcional, a estética, ela atrapalha a pessoa a sentir cheiro? Eu vi algumas pessoas falando isso, que fez a cirurgia para respirar melhor, só que o cheiro ainda não estava 100%. Interfere alguma coisa? Só nos 7 primeiros dias por conta dessa crosta, né, e acúmulo de secreção. Porque a gente sempre fala, o epitélio olfatório, né, essa sensação de você ter esse cheiro, isso fica no teto do nariz. Então, quando você tem acúmulo de crosta e secreção, isso pode atrapalhar um pouco. Passou esses 7 primeiros dias, lavando bastante, tudo volta. Muito Sabe? bom. Então, tem muitos pacientes, né, isso eu falo muito da parte funcional, que às vezes tem algum tipo de doença ali no teto do nariz, que às vezes a gente melhora, e às vezes a gente consegue trazer até essa respiração de volta, né? Esse cheiro de volta para o paciente, tá? Interessante. E se o resultado não ficar do jeito que a pessoa esperou, doutor, ela pode refazer? Tem algum jeito de desfazer o que foi feito na cirurgia? O que eu sempre oriento com os pacientes, existem os retoques, tá? Isso são coisas simples que a gente consegue fazer. Isso é tranquilo. E existe o perfeccionismo, tá?
Aquele paciente que tem que isso é uma coisa preocupante para a gente. São pacientes que às vezes têm distúrbios de imagem. Então, é nosso dever a gente, no pré-operatório, identificar isso e orientar o paciente a procurar um psicólogo, um psiquiatra, para poder fazer um tratamento psicológico para poder operar. Porém, se o paciente quiser um retoque e realmente você vê a necessidade, é coisa simples de fazer e faz. Muito bom. Para a gente encerrar o Saúde Cidade de hoje, doutor, acho que a pergunta assim, que muita gente espera talvez uma resposta assertiva. Como que faz para a pessoa que quer fazer uma rinoplastia escolher um bom profissional que vai mexer no rosto da pessoa? Como que é? Eu já vou te falar. Excelente pergunta, porque hoje, cada vez mais eu tenho pegos casos de sequelas, tá? E me preocupa muito desse aumento exagerado de casos que vem para mim. Hoje as pessoas estão procurando profissionais não médicos, profissionais não habilitados para poder operar o nariz. Tem que tomar cuidado porque as sequelas vêm, e vem grave, tá? Então veja muito o currículo do profissional que você vai escolher para poder operar, veja as especialidades, a experiência, tudo isso conta. E é importante porque nariz é fácil de entrada. Vocês têm que saber com quem vocês estão operando. Exato. E não é só nariz, como qualquer outro tipo de cirurgia. Porque é uma cirurgia, gente. E tem que ser feito em ambiente hospitalar. Perfeito. Nada de consultório, porque existe a contaminação. O hospital, né, o ambiente hospitalar, centro cirúrgico, consegue trazer um ambiente mais seguro para o paciente, tá? Muito bom. Chegou uma pergunta no WhatsApp da rádio, doutor, em relação à idade. Existe idade indicada para fazer rinoplastia, máxima, mínima? Não tem idade máxima, tá? O que a gente fala é o protocolo seguro de cirurgia, então isso os pacientes têm que ter essa noção. Se tiver liberado, dá para operar tranquilamente. Então, realmente eu opero pacientes de 75 anos, com a frequência até que as pessoas se surpreendem, tá? Agora, idade mínima, eu sempre falo, o mais importante psicologicamente, né? Eu libero a partir de 15, 16 anos. Porém, eu já tive pacientes de 14 anos, só que é uma conversa muito com os pais. Crânioencefalicamente, a partir de 14 anos, está liberado. Agora, a questão é psicológica. Então, a gente conversa com o entorno familiar. Se todos estiverem de acordo, às vezes a gente indica uma psicóloga para poder trabalhar em conjunto, aí a gente opera, tá? No caso de adolescentes, né, o rosto, o corpo vai passar por mudanças. Tem alguma interferência, doutor? Às vezes, lá na frente, o paciente pode querer fazer a cirurgia de novo para corrigir? Então, hoje, como a gente trabalha com uma rinoplastia, a gente chama a técnica rinoplastia estruturada e até as suas subtécnicas, então hoje a estruturação do nariz é muito forte, então a tendência a você ter modificações é muito pequena e quase nula, entendeu? Muito bom. Por isso que aquele paciente, quando opera, como você sai na forma, e durante os anos, o que você vai ter é mais edema de pele e o desinchaço. É mais isso, porque a estrutura está firme ali embaixo. Ótimo. Outra pergunta, doutor, sobre ronco. A pessoa ronca demais e aí está perguntando se essa cirurgia de desvio de septo ou de respiração seria indicada. Ronco e obstrução nasal andam alinhados, tá? Porque ronco ele é multifatorial. Uma das causas é sim o desvio de septo. Porém, existem outras, né? Eu sempre falo, é o tamanho da língua, às vezes se o paciente engordou muito. Então, a gente vai trabalhar em todas as etapas. E uma delas é operar a cirurgia funcional sim, tá? Hoje, né, no Hospital Evandro Ribeiro, a gente tem especialistas em roncos, tá? Muito bom. Então, os pacientes, eles conseguem lá, porque a gente vai fazer todo o trabalho multidisciplinar, comigo, com esse profissional, para a gente poder trazer uma qualidade de vida para o paciente. Perfeito. Doutor Leonardo Ribeiro foi nosso convidado de hoje. Doutor é super ativo nas redes sociais, posta várias fotos de antes e depois. Isso é muito legal, né, doutor? Se vocês quiserem seguir, entender melhor sobre o tema, tanto a rinoplastia estética, funcional, podem me seguir, drleonardo.ribeiro, e podem mandar perguntas que eu vou amar responder. E sejam bem-vindos, tá, gente? Obrigado. Obrigada. A gente que agradece, doutor, a sua participação no programa de hoje. Não demora mais 3 anos para aparecer, não, tá? Pode deixar, viu? A gente volta na próxima quinta-feira que vem com mais um Saúde Cidade. E daqui a pouquinho a gente está de volta para fechar o Acorda de hoje.